Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de março de 2021, pregão de terça-feira, tá? E no pregão de hoje, começar pelo mini índice. O mini índice teve aí, ó, um dia de queda, tá? E ele ainda permanece dentro da região de lateralização, né? Porque as mínimas que ele atingiu já, né, foram também mínimas que ele já havia atingido anteriormente, tá? E a lateralização ela se dá quando o preço ele fica oscilando dentro de um range, tá? Né? Então, o caminho na qual ele já passou, ele volta a passar, né? Sem direção alguma, fica oscilando sem movimento direcional, né? Então, portanto, se enquanto ele permanecer dentro da região onde que ele já fez mínimas e máximas, a gente considera ele em lateralização ou consolidação. As duas expressões referem a mesma coisa, tá? Mas uma informação importante é que no gráfico de uma hora ele rompeu a média de 200 períodos, abaixo da média de 200 períodos, e no gráfico diário ele rompeu abaixo da média de 20 períodos, tá? Então ele está baixista, né? Ele já esteve baixista, olha só, diversas outras vezes. Vamos ver se vai se manter, tá? Porque ele no gráfico de uma hora está afastado da média, né? Então pode ocorrer duas coisas: ou ele se lateralizar, tá? Ele faz movimentos laterais até que a média chegue no preço, e aí quando a média chega no preço, ele retoma o movimento de queda, ou ele pode até mesmo subir para fazer correção até a média e voltar a cair. Ou ele pode, na terceira via, subir, né, não respeitar a média e voltar a subir, tá? Já que é uma região onde ele ainda, né, está dentro da consolidação, tá? Houve aqui, ó, um leve rompimento, mas, né, como foi um leve rompimento, o preço veio, né, rompeu e voltou para dentro, então a gente desconsidera, tá? A gente na verdade até pega a região de lateralização e a gente passa a incluir também, né, esse pavio aí que saiu um pouco fora. No gráfico de 5 minutos, hoje houve na parte da tarde, né, possibilidade de trade na ponta vendedora, tá? Ele abriu em gap de baixa, ele lateraliza, rompe a média de 200 períodos, lateraliza, cai, e aí quando ele depois que ele cai abaixo da média de 20, abaixo da média de 200, ele lateraliza e aí ele volta a cair. E quando ele volta a cair, ele confirma este pivô de baixa, tá? Vendo que, né, você pode ver que o pivô de baixa ele foi formado abaixo da média de 20 períodos, tá? Então, entrada foi aqui no rompimento aqui da lateralização. Nós tivemos aí a possibilidade de 1.157 pontos, tá? Depende aí do quanto se entrou, de onde se entrou, né, do como conduziu o trade e etc. Aqui também teve outra, ele se expandiu, lateralizou e teve uma outra expansão aqui também, tá? Então, duas possibilidades aí de trade na ponta vendedora no mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Né, o mais assertivo, né, o mais seguro foi este daqui, né? Este quando rompeu depois dessa lateralização, tá? Mas teve aí, né, um range aí de 1.100 pontos que foram possíveis de ser operados hoje como trade de tendência, ou seja, o preço ele forma o pivô, volta para a média de 20 períodos, né, faz a correção e ele confirma, ele faz correção na média de 20, né, então por isso que a gente considera um trade de tendência, tá? Um trade curto mais um trade de tendência, tá? Se ele romper abaixo da região de lateralização,
tá abaixo aí da região de 113.200 pontos, né, ele vai romper a lateralização se ele continuar em movimento de queda, e aí ele tem um potencial de queda maior, tá? Ele romper nessa região de suporte, vamos colocar aqui o suporte, bem, região de 113 mil, né? 005, então 113 mil. Romper abaixo de 113 mil, o potencial de queda é grande, tá? Então vamos ficar de olho para ver se ele vai ter esse movimento de queda. No mini dólar teve uma queda que foi amenizada no período da tarde, né, formando um candle com um pavio mais longo na parte inferior, tá? Mas ele está dentro da região de lateralização, né, já está abaixo da média de 20 períodos, então ele está fraco, né? O mini dólar está fraco, né? Tá numa briga constante aí, né? Hoje aí, ó, ele tá bem lateral, não rompeu a máxima de ontem, nem rompeu a mínima de ontem. Ele ficou dentro da região, né? Você pode ver, olha só, é 1, 2, 3, 4. Hoje já é o quarto pregão que ele fica oscilando dentro da mesma região, tá? A gente já tem uma lateralização grande aqui, já tem uma pequena lateralização também dentro da lateralização aqui no mini dólar, uma consolidação dentro da consolidação, tá? E aí o seguinte, a volatilidade ela é muito grande e isso influencia, e ele está sem tendência em movimento lateral, e isso influencia nos prazos intradiários, né? Ele abre em gap de alta, lateraliza um pouco, cai, lateraliza sobre a média de 200, cai. Você pode ver que toda vez que ele vai fazer correção na média de 200, ele lateraliza. Aí ele caiu, lateralizou. Ao invés dele atingir a média de 200, de 20 e voltar a cair, e aqui sim dar continuidade a esse movimento de queda, possibilitando um trade de tendência, ele não, ele lateraliza, e aí ele só rompe aqui embaixo, mas ele rompe aqui depois de ter rompido acima. Então é o seguinte, ele forma um pivô de baixo aqui, ele não confirma esse pivô. Confirmar é quando ele vem e rompe o fundo e dá continuidade ao movimento, tá? E ele chegou a acionar aqui, mas voltou. Então, quando ele volta, ele faz esse movimento de correção, ele não pode romper acima da média de 20 períodos. Se ele rompe, esse pivô está desclassificado, digamos assim, tá? E aí você pode ver que ele rompe, aí ele voltou, e aí ele não anda muito, ele volta, né, a cair, para um determinado ponto, e quando ele vai para a média de 20, ele sobe, e ele sobe em linha reta, tá? Ele sobe em linha reta, e aí ele lateraliza, quando ele vai na média de 20 períodos, ele cai. Então assim, critério nenhum, tá? Não teve movimento direcional. Teve movimentos fortes de queda e de alta, mas sem um critério direcional, tá? Da tendência. Qual que é o critério direcional? É correção na média e retomada do movimento, tá? Então ele rompe abaixo da média de 20 períodos, tá? Tem que fazer correção, voltar na média, e aí depois que ele toca na média, ele já volta a cair, rompendo o fundo anterior. Não é isso que ele faz. Ele fica numa grande oscilação aí, né, em movimentos laterais, tá, em diversos pontos. Então assim, impossível de operar, né? Não teve trade de tendência, né? Alguém pode falar assim: "Ah, mas aqui, ó, ele rompeu aqui essa lateralização, né, depois de ter rompido abaixo da média de 200 períodos". Tá. Aí ele rompeu aqui. Aí depois que ele rompeu, ele já volta. E aí, onde que você colocou seu stop? Tá. Né? E aí, beleza. Onde você colocou seu stop? Isso depende. Você colocou no zero aqui, saiu no 0 a 0. Você colocou aqui em cima, será que, entendeu? Foi um trade técnico ou foi um trade de sorte? Tá? Porque a gente tem que analisar isso. Porque aqui, ó, ele ficou embolado. Ele não veio, ele não formou um pivô assim, ó, aqui, tá? O ideal seria que ele viesse, toca aqui, bate na média, volta, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, toca na média, volta. Então, você tem que pensar no movimento ideal. Qual que é o movimento da tendência? Então, ele fica numa grande oscilação, numa grande volatilidade, tá?
e com dificuldade ele faz movimentos para cima e para baixo. E você pode ver que ele foi um candle baixista porque na fritada dos ovos, digamos assim, ele mais caiu do que subiu, mas não foi de uma maneira harmônica, tá? A gente procura uma harmonia, uma simetria nesse movimento de queda ou de alta, e essa simetria a gente tem como referência a média de 20 períodos, tá? Então eu não posso falar que foi um trade de tendência. Hoje houve trade de tendência, não é porque não houve. Você pode ver que lá no mini índice a gente tem aqui, ó, olha só, a gente tem ele sai da média, vai na média, ele faz duas vezes movimento de correção até parar o movimento lá embaixo, tá? Então, aqui, né, a gente esperava esse. Ele teve aqui, ó, uma perna de baixa, tá? Dentro dessa perna de baixa, olha só, ele oscilou entre toda essa perna de baixa. Vamos pegar lá do início aqui, ó, da perna de baixa. Ele oscilou aí, ó, 2.000 pontos. Então, o preço ele precisa oscilar, né, de um valor considerável para que e o movimento dos preços dentro dessa oscilação ele também tem que seguir uma certa lógica, tá? Que é a média de 20 períodos aqui, ó, correção na média cai, correção na média cai, para possibilitar um trade, porque se o preço ele oscila 2.000 pontos, mas ele vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, para no meio do caminho, depois vai lá em cima, vai lá embaixo, não tem nenhuma ordenação, tá, no movimento desses preços. Então você tem que sempre pensar nesse critério ideal. Então assim, mini dólar tá 100, né, tá em consolidação no gráfico diário, tá em consolidação aqui, ó, no gráfico de 60 minutos. Então, né, é difícil você ter um trade aí, né, de tendência nos prazos intradiários, tá? O ideal é que ele venha ter um movimento direcional aí, né? Então, assim, até ele ter um movimento direcional, tem que ter uma paciência, tá? Para poder esperar aí o movimento dos preços. Ó, o BOVA11, ele caiu, né, forte no pregão de hoje, né? Lembrando que o BOVA11 é o ETF do Ibovespa. E no gráfico de 1 hora ele rompeu a média 200, tá? E a média 200 era um suporte importante. Você pode ver que ele segurou nela, voltou, foi abaixo dela, voltou, foi abaixo dela, voltou. Olha só, testou 3 vezes, agora ele rompeu. O esperado é que ele rompa amanhã a média de 20 períodos. É o último suporte aqui, ó, mais importante que tem no preço. Se romper, é queda forte, tá? E aí, né, muitos vão procuram, né, suportes, tá? Quais são os suportes? Os suportes mais importantes. Então, este aqui é um suporte importante. Olha só quantas vezes testou, tá? Qual que é o próximo suporte, então? Então, quando ele rompe um suporte importante, ele procura o próximo suporte. O próximo suporte, no caso aqui, ó, será aqui, tá? Nessa região aqui, ó, na região de 105,68. Tá rompendo este primeiro suporte, vamos colocar aqui o suporte de 108,71, ele vai buscar 105,68, tá? Que é a próxima região aqui de suporte, ou seja, é a próxima região em que o preço ele parou, né, de cair durante mais vezes. Aqui, ó, ele parou, só que ele parou, espera aí, uma, duas, três, aqui também tem outro suporte. Olha só, nós temos um suporte intermediário aqui, tá? Nós temos um suporte aqui, ó, em 107,37 e um outro em 105,68, tá? E esses são aí, ó, os 3 suportes abaixo do preço, tá? Porque a partir do momento que ele cai abaixo da média de 20, ele não tem nenhuma média cair aqui, a não ser a média de 200 períodos. Então, nesse meio, a gente traça aqui os suportes fixos, né? Porque as médias são suportes dinâmicos. A gente traça os suportes fixos. Então, temos esse suporte em 108,71, 107,37, 105,68, tá? Esses são os suportes aí. Então vamos ver, BOVA11, né, tem queda, seguindo aí, obviamente, o Ibovespa. Small 11, o ETF do índice Small Caps, já está afastado da média de 20 e não rompeu a média de 200 no gráfico de uma hora, né? Mas geralmente, né, o Small Cap segue aí também o Ibovespa, porque muitas ações do índice Small Caps fazem parte também do Ibovespa, tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, o Goal faz parte, né? Acho que o CEMIG, enfim, várias
várias ações aí fazem parte também dos dois índices, e isso acaba influenciando um índice e outro. Dos papéis que mais caíram, temos Aper 3, que caiu no pregão de hoje, né, está em movimento de correção. Vamos ver se vai parar na média de 8 ou na média de 20 períodos. Tem que esperar parar. No gráfico de 1 hora ele parou na média de 20, né? Então vamos ver aí, ó, se ele formar um candle altista sobre a média de 20, ele pode estar formando um setup de compra já no gráfico de 1 hora, tá? Fica de olho aí. A Azul é o segundo papel que mais caiu em movimento de queda, né? Abriu em gap de baixa, está em movimento de queda, né? Tá, olha só, as médias já estão se virando para baixo, elas vão se cruzar, né? Esticou bastante da média de 20, né? Ele vai fazer aí uma correção para retomar um movimento de queda, mas ele já se tornou oficialmente baixista. Olha o OBV, como é que caiu bastante o OBV e o volume de venda, né? Azul, empresa aérea, né, com a pandemia, com, né, a questão aí dos lockdowns, acaba que as empresas aéreas são as empresas mais afetadas, tá? Então, né, é normal aí ter essa queda toda. PTBL3 chegou até a armar um setup que não foi acionado, né? E agora ele tem um movimento de queda, rompendo a marcha da média de 20 períodos, tá? PTBL3. GPIV33 subiu forte hoje, não engolfou ontem, tá? Mas é bom, o ideal é você esperar um novo pivô, tá? Um novo pivô de alta aqui no gráfico de 1 hora. Né? Ele foi forte abaixo da média de 20, voltou, então espera a formação de um pivô aqui, ó, acima da média de 20 para você entrar, tá? Esse é o ideal. Ele pode ter retomado aqui o movimento de alta, mas ele não rompeu aqui o topo anterior, tá? Então assim, fica de olho aí no gráfico de 1 hora. BID fez um candle de força sobre a média de 20 períodos, as médias estão se cruzando, esticou bastante em relação à média de em relação ao gráfico de 1 hora, em relação à média de 20 períodos do gráfico de 1 hora. O ideal é esperar a correção ou lateralização aqui. Confirmar este pivô aqui, ó, que está se formando no gráfico de 1 hora. Tá? Ele tem uma forte resistência aqui em cima, aqui, ó. Então, esperar, né, é o ideal. E o papel também está muito caro, tá? Muito caro. R$ 167,40, né? Uma loucura. O ideal, eu prefiro tomar posição entre os dois papéis. Eu prefiro escolher bid 4, né, do que bid 11. Olha só, bid 4 está 55,58, tá? Mas o mesmo, o que a gente olhou lá no bid 11, o bid 4 também serve para bid 4. O mercado americano, o SP500, ele formou um candle altista ontem, não chegou a acionar o setup, fez um movimento de queda hoje. Vamos ver se amanhã ele vai retomar. Se ele cair abaixo da média de 20 períodos, ele forma oficialmente um topo mais baixo que o topo anterior. Ele vai de novo, o SP500, ficar abaixo da média de 20 períodos, tá? Ele está nessa novela aí, ó, já tem um bom tempo, né? Ele sobe, aí ele ameaça que vai subir, aí chega na média de 20 períodos, ele, olha só, ele formou aqui, ó, um setup aqui, beliscou a ordem de todo mundo para voltar a cair abaixo da média. Aí agora ele, olha só, ele está dentro de um range de lateralização, tá? Se ele romper abaixo da média de 20 períodos, né, não subir, não romper o topo anterior aqui, ó, a gente vai colocar o SP500 dentro aqui, ó, desse range, um range grande aqui de lateralização, e esperar para ver o que vai acontecer. Porque enquanto o mercado, né, se o mercado voltar para dentro desse range de lateralização, porque olha só, aqui, ó, ele rompeu esse topo aqui, ó, tá? E esse aqui é topo histórico. Ele rompeu o topo histórico e aí ele volta a cair. Ele fez a mesma coisa aqui, ó. Aqui, tá? Era topo histórico em janeiro. Aqui era topo histórico. Ele cai abaixo da média de 20, vem, rompe topo histórico para voltar a cair abaixo da média de 20. Então assim, se ele rompeu o topo histórico, ele entrou em tendência de alta, tá? Então ele tem que fazer topos e fundos ascendentes. Era topo mais alto, bacana. Parasse aqui de cair aqui na média, que ia coincidir com, olha só, o topo anterior, né? Tudo casando, né? E aí ele ia retomar um movimento de alta, só que não. Ele fica, olha só, numa oscilação muito grande,
tá? Então, se não respeitar, SP500 entra dentro de uma lateralização grande. E se ele voltar a cair e voltar a subir, se ele querer romper aqui, ó, o topo histórico, novo topo histórico, na região de 3.980, a gente vai esperar ele fazer um pullback e retomar um movimento de alta, tá? Porque, olha só, a gente está esperando ele rompe o topo histórico, mas ele volta para dentro da região onde que ele estava. Aqui, ó, ele estava lateralizado. Aqui a gente tinha colocado ele dentro de uma região de consolidação. E aí ele rompe essa região para voltar, né, dali a 2 meses para dentro dela. Tá? Então a volatilidade está muito grande. Tá? Os investidores não estão sabendo, né, se toda a impressão, né, a impressão de dinheiro por parte aí do governo americano está sendo boa ou ruim. Tá? Então, com muita dúvida. O governo americano está imprimindo aí mais de $1 bilhão para injetar na economia, né? E, assim, o mercado está com muita incerteza, muita volatilidade. O Nasdaq, ele está sobre a média de 20 períodos, fez um candle baixista hoje, né? A gente espera que seja um pullback para retomar um movimento de alta. Se não for, ele também está dentro da região de lateralização também, tá? Ele se adentra na região de lateralização. E o Dow Jones está lá em cima, beliscou aqui, ó, a mínima de ontem. Se ele cair, ele vai buscar a média de 20. E vamos ver se ele vai parar na média de 20. Se não, também entra na região de lateralização, tá? E aí o mercado americano vai estar com uma incerteza, um grau de incerteza muito grande. E isso reflete nas bolsas aí mundiais, tá bom? Ó, para fechar, né, vou falar aqui do nosso clube de assinatura por apenas R$ 49,90. Você tem acesso a todos, uma série aí, ó, aulas, vídeos, estudos, planilhas, etc. Entre no link e veja aí as nossas avaliações dos nossos alunos, tá? Ou se você quer ter acesso a um curso nosso para ver o nosso trabalho, na UDM nós temos aí o nosso curso Fundamentos de Análise Técnica de R$ 69,90 por R$ 22,90. Tá? Ele está em promoção, aproveite. Já temos aí quase 60 alunos, né, com 21 classificações, aí 4.7. Também o pessoal aí também fez aí, ó, várias avaliações. Fica aí o link na descrição, ok? Ou na bio do Instagram. Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.